Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos conversar sobre a relação entre os gráficos de uma função, de sua primeira derivada e de sua segunda derivada. Aqui nós temos três gráficos e o nosso objetivo nesse vídeo é descobrir qual é o gráfico da função, qual é o gráfico da primeira derivada e qual é o gráfico da segunda derivada. Como sempre, pause esse vídeo e veja se você consegue trabalhar nisso por conta própria. E aí, fez? Vamos fazer juntos agora? Uma forma de atingir o nosso objetivo aqui é tentar esboçar o que podemos saber sobre a derivada de cada um desses gráficos, ou as funções representadas por esses gráficos. Nesse primeiro gráfico, aqui nessa cor alaranjada, podemos ver que a inclinação é bastante positiva aqui, mas se torna cada vez menos positiva à medida que a gente vai avançando, até esse ponto onde a inclinação será zero. E aí ela fica negativa e aí se torna cada vez mais e mais negativa. Sendo assim, a derivada dessa curva bem aqui, ou a derivada da função representada por essa curva, vai começar razoavelmente positiva. Aí, nesse ponto, a derivada vai cruzar zero, porque a inclinação da reta tangente é zero nesse ponto, e aí depois vai ficar cada vez mais negativa, pelo menos durante o intervalo que nós temos aqui. Então, o gráfico da derivada pode se parecer com isso aqui, mais ou menos assim. Olha, eu não sei se é uma reta ou não, pode até ser algum tipo de curva, mas definitivamente teria uma tendência a algo assim. Agora, podemos dizer imediatamente que esse gráfico azul não é a derivada desse gráfico laranja. Sua tendência é oposta. Durante esse intervalo, está deixando de ser negativa para ser positiva, ao invés de ir de positiva para negativa. Portanto, podemos descartar o gráfico azul aqui como sendo a derivada do gráfico laranja. Mas e esse gráfico aqui com uma cor rosa? Olha, parece que tem uma tendência certa. Na verdade, ele cruza o eixo x aqui no lugar certo, bem aqui. E aí, pelo menos nesse intervalo, parece que é positivo daqui até aqui. Esse gráfico é positivo quando a inclinação da reta tangente aqui é positiva. E esse gráfico é negativo quando a inclinação da reta tangente aqui é negativa. Agora, tem uma coisa aqui que está me causando mal-estar para dizer imediatamente que esse último gráfico é a derivada do primeiro gráfico, principalmente porque não estamos acostumados com situações onde a derivada tem mais pontos extremos, mais mínimos e máximos do que a função original. Só que, nesse caso aqui, pode ser apenas porque não estamos vendo toda a função original. Por exemplo, se esse último gráfico aqui é de fato a derivada desse primeiro gráfico, então o que vemos é a nossa derivada ser negativa bem aqui, mas aí ela começa a se tornar menos negativa. Então, se esse ponto corresponde mais ou menos a isso aqui, ele está mais ou menos aqui, aqui a nossa inclinação vai se tornar cada vez menos negativa. E aí, nesse ponto, nossa inclinação se tornaria zero, que seria mais ou menos aqui. E aí, nesse caso, nosso gráfico pode ser parecido com isso, não apenas o que nós estamos vendo. Afinal, ficou faltando uma parte aqui no gráfico que nós observamos. Sendo assim, eu diria que esse terceiro gráfico é um bom candidato a ser a derivada da primeira função. Então, vamos chamar isso aqui de f e isso aqui de f'. Ok, agora vamos examinar o segundo gráfico. Qual seria a aparência de sua derivada? Aqui, a nossa inclinação é muito negativa. Aí vai se tornando cada vez menos negativa até chegarmos bem aqui, onde nossa inclinação é zero. Sendo assim, nossa derivada cruzaria o eixo x aqui nesse ponto. A derivada começaria negativa, se tornaria cada vez menos negativa, cruzaria o eixo x nesse ponto, e aí depois se tornaria cada vez mais positiva. Vemos a nossa derivada aqui fazendo isso, se tornando cada vez mais positiva. Mas aí, aparentemente, ela se comporta como se estivesse ficando menos positiva novamente. Então, podemos ter algo mais ou menos assim, onde aqui está se tornando menos positiva. E aí, se torna cada vez menos positiva até chegar ao ponto onde a nossa derivada é igual a zero. Nossa derivada cruzaria o eixo x nesse ponto. Olhando o gráfico, parece que, a partir desse ponto, a inclinação está ficando cada vez mais negativa. Observe que o que eu estou esboçando aqui se parece muito com esse gráfico laranja. Ou seja, esse gráfico laranja se parece muito com a derivada desse gráfico azul. Então, eu diria que a função aqui representada por esse gráfico é a derivada dessa função que está aqui.
Então, aqui teremos f'. E se esse primeiro gráfico representa a derivada da função que está no meio, e o gráfico em rosa representa a derivada do primeiro gráfico, aqui nós temos f'. Bem, essa conclusão parece muito boa, e eu vou ficar com isso aqui. Mas se você quiser, por uma questão apenas de segurança, você pode tentar esboçar a derivada desse terceiro gráfico. Aliás, eu acho legal a gente fazer isso aqui. Aqui, inicialmente, temos uma inclinação positiva. Aí, conforme a gente segue, a inclinação fica cada vez menos positiva, até atingir o zero. Sendo assim, a derivada pode se parecer com algo assim durante esse intervalo. Aí, depois disso, a inclinação da reta tangente vai ficando cada vez mais negativa, até um certo ponto. Aí, depois fica cada vez menos negativa até voltar a zero. Depois, ela fica positiva e aí cada vez mais positiva. Portanto, a derivada dessa curva rosa parece ter uma parábola com a concavidade voltada para cima, desse jeito aqui. Bem, eu não vejo isso aqui em nenhum dos outros gráficos. Então, eu realmente posso dizer que o primeiro gráfico é f', o segundo é f, ou seja, a função, e o terceiro é f', a segunda derivada da função. Bem, meu amigo ou minha amiga, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que conversamos aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!